Fala galera, boa noite, fazendo mais um vídeo aqui pro canal da Alcione, Bolsa, Batom e Negócios. Hoje eu trago esse vídeo aqui para falar sobre o Delta, o Gama e até mesmo do Vega. Mas o meu objetivo é falar do Delta e do Gama. E como o Vega influencia depois no Delta, né? E até mesmo no Gama. É o seguinte, cara, o Delta, eu gosto de falar assim, eu sou engenheiro, então para mim eu tenho uma facilidade de entender, né? Porque os movimentos, as equações da física, principalmente aquelas que usam equações diferenciais, eles têm muitas derivadas, né? A primeira derivada, a segunda derivada. Então a gente entende que, né, quando a gente olha uma curva dessa aqui azul, seria isso aqui é uma trava de alta, né, que eu estou fazendo em Petrobras. Petrobras hoje está na ordem de R$16 mais ou menos. E essa trava de alta a gente chama do pozinho, que a gente paga um centavo aqui, ó, 6,5. Pode ganhar 1 para 49, 50 vezes, né? Então esse R$1 aqui pode virar 50 reais, né? Vamos dizer assim, né? Então essa aqui é a ideia. Basicamente, né? Então, se eu botar uma quantidade maior aqui, eu vou ter, enfim, 50 vezes a quantidade que eu gastar, que eu pagar aqui, no caso, né? Se eu pagar 50 reais, 50 vezes 50 reais, R$2.500. Beleza, então como é que a gente entende aqui o delta, né? Que seria o que o delta? A taxa de variação, né, do preço da opção quando a ação varia um certo valor. Então, para facilitar a conta, a gente vai usar a variação de R$1. Ou seja, de 16 para 17, de 17 para 18, 18 para 19. Ou seja, isso seria a velocidade com que o preço da opção cresce à medida que a ação varia um certo valor, um delta. Aqui eu vou usar o delta de R$1, de 16 para 17, para facilitar a conta, óbvio, né? 17 para 18, sempre usando o delta de R$1. Isso seria a velocidade, né? Se essa curva azul aqui, para os engenheiros aí que estão assistindo, fosse uma reta, a derivada de uma reta é uma constante, ou seja, o delta seria constante, né? Então, se a gente tem aqui uma reta assim, ó, né, a gente teria o que? O delta constante. O delta não deveria variar. Ele deveria, por exemplo, o delta de 2. Ou seja, a ação vai de 16 para 17 e a opção duplica seu valor, né? Ela aumenta 2. Então, duplica não, ela aumenta R$2 no caso, né? Então, se isso aqui fosse uma reta, do 17 para 18, ela também aumenta R$2. Do 18 para 19 também ela aumenta R$2. Então, se a opção aqui valia 0, aqui ela vale 2, aqui ela vale 4, depois ela vale 6, depois ela vale R$8 e assim sucessivamente. Só que como a gente tem que chegar, né? Como a gente não tem uma reta aqui, a gente tem uma curva como uma exponencial, né? Mas não é uma exponencial porque não cresce indefinitivamente, porque a gente não pode passar desse limite, né? Porque é uma trava de alta. Então, o que acontece? A gente vai ter o que? A gente vai ter uma curva, a gente pode entender como uma senoide, né? Como uma tábua de maré, né? Uma maré de uma lua cheia, por exemplo, que é a maré bem seca no início do dia e a maré totalmente cheia no final do dia. E a maior velocidade da maré, da taxa de crescimento da maré, vai ser aqui, ó, na metade desse ciclo, né? Então, isso é simples para a gente ver, por quê? Porque aqui a derivada dessa curva, né, ela está crescendo, mas é bem baixinho, então o delta é baixo, né? Mas aí, ou seja, se o delta é a velocidade aqui é muito mais rápida do que aqui. E aqui vai ser o ponto mais rápido. Ou seja, a gente está tendo aceleração nesse movimento aqui, ó.
está tendo aceleração. É por isso que a gente tem o gama. O gama é a aceleração, basicamente é isso. Então, o gama, a aceleração vai influenciar a velocidade vai influenciar a posição. Que então seria gama, delta e financeiro. Então, faltando aqui 15 dias, eu vou tirar o delta, o teta, perdão, da história para não influenciar, e o vega também. Então, essa opção está valendo 0 centavos, certo? Não está valendo nada aqui. Vale, no caso aqui está dando 0,01 ou 0 centavos, por quê? Eu paguei R$1, mas enfim, desconsidera isso. Né? Então, não está valendo nada essa opção, está valendo 0, né? Essa trava, né? Então, o que seria ela valer 0? Não é a opção, mas sim a trava. Seria aqui está 6 e aqui está 6, ou aqui está 5 e aqui está 5. Está valendo 0. Não tem diferença, porque se entende que isso aí vai expirar. As duas vão expirar, essas duas opções. Então, quando eu passo para esse patamar aqui de R$17, eu passo a ter um delta de 1. Certo? Então, daqui para frente, se o gama fosse 0, que não é verdade, ou seja, ainda tem uma aceleração, então o meu delta, teoricamente, aqui também seria 1. Esse de R$1 aqui, né, agora que está valendo 17, isso aqui está valendo R$1, né? Se a gente botar aqui em centavos, seria 0,11 centavos, ou seja, deu uma boa valorizada, né? Então a gente está aqui, ó, R$1. Perdão, 0,11 centavo, não, 0,011, né? Então, 1 centavo ainda aqui, né? Tá valendo 1 centavo aqui no 17. Dividir por 100, né? Mas eu gosto de fazer com 100 para facilitar, porque a gente fala de 1, fica falando de centavos. Então, o que acontece? Aqui, daqui para cá, dá para ver que não é uma reta. Então, a gente tem aceleração, tem gama. A gente tem aceleração. Qual é a expectativa da variação do delta? É o gama. E qual é a expectativa da variação da posição, do seu financeiro? É o delta. Então, a gente espera que quando a gente for para R$18, que a gente varie R$1 o valor da ação da Petrobras, né? O financeiro aumente para 2,13. Mas vai aumentar um pouco mais porque a gente tem gama, porque o gama está crescendo. Você vai ver que ele cresce também. Então, ó, tá aí, ó, 2,97. Não foi para 2,13, foi um pouco mais. E o delta já aumentou, ou seja, a velocidade dessa curva está aumentando, né? Ela está ficando cada vez mais inclinada, porque o gama está aumentando. Então a gente vai para 19, a gente espera que isso aqui vá para R$5, vai um pouco mais porque a gente tem aceleração. Então, sei lá, R$6 quase, 5,57, tá vendo? E o delta já está em 3, por causa do gama. E aqui, a gente vai chegar a um ponto que isso aqui está quase que uma reta. Aí o que vai acontecer com o gama? O gama e com o delta vai se manter constante, né? Então, ó, chega uma 4, então saímos aqui mais ou menos de 5,60, somando R$3, chegamos quase a R$9, ó, R$9, por causa do gama, né? E daqui pra frente, provavelmente, ó, R$4, 4 de delta. Daqui do 21 para o 22, isso aqui vai aumentar provavelmente de 13,29 para 17,29, porque o delta não deve alterar. Não, alterou. Então foi para 17,77. Talvez daqui para cá não altere. Ó, R$5. Então, isso aqui já estava 4, 5. Tá vendo aqui? A variação é bem brusca aqui, ó. Então, aqui daqui para cá vai dar R$23. 18 mais 5, né? Vai dar por volta de R$23 aqui, ó. Entendeu? E aí eu reparo o que está acontecendo com o gama, né? Eu esqueci de mostrar o gama, né? O gama já está baixinho, cara. Ou seja, quando a aceleração maior é aqui, ó. Então aqui no início a gente tem aceleração. Vai olhando o gama ali, ó. Principalmente aqui no início, ó. Ó o gama acelerando. Então aqui é a explosão dela. Depois ela entra como se fosse uma linha reta. Então o delta está alto, ele se mantém alto. 5, entendeu? Então o delta está se mantendo. E quando a gente passar desse ponto médio aqui, o que você espera? Que o gama vire negativo, porque vai desacelerar, né? Ou seja,
a inclinação dessa reta vai começar a diminuir, você vai começar a desacelerar. E o que significa desacelerar? A velocidade cair. Então o delta vai começar a cair. Então, ó, 4, tá vendo? Vai diminuindo. Mas a opção o valor da opção vai crescendo, porque o valor da opção cresce em função da variação do preço da ação, com o delta. Então, ó, aqui vai, quando vier para cá, deve ir para mais ou menos uns 39, 38, por aí. E assim vai. Só que a aceleração vai caindo. Então, o delta, quando você já está bem dentro do dinheiro, né? Porque a gente aqui está fora do dinheiro. Passou disso aqui, está dentro do dinheiro. Essas duas opções estão dentro do dinheiro, né? Então, quando a gente está aqui dentro, o delta vai tender a 1, né? À medida que a gente for entrando, ou seja, para cada R$1 que a ação varia, a opção valia R$1 também, entendeu? Aí você vai dizer, mas por quê? Porque, no fundo, as opções, elas, no dia do vencimento, né, a opção tende ao valor dela ser a diferença do strike para o preço que a ação tiver. Então, por exemplo, se a ação tiver aqui a R$28 no dia do vencimento, né, essa opção aqui vai valer a diferença de 28 para 22 e essa aqui de 23 para 28, né? Então, o que você vai ter aqui? A gente pegar aqui, 28 menos 22,72, R$5,28. 28 menos 23,22, R$4,78. Então, o que vai acontecer? Vai ser exatamente 1 para 1, delta de 1. E olhando na curva, significa o quê? Significa você jogar isso aqui do dia 18. Essa curva vai achatar para cima, vai bater lá na preta quase, ó. Tá no dia 17 aqui, ó. Eu queria quase, não queria 100%. Aqui, ó, tá vendo? Quando você já está aqui faltando poucos dias, o preço dessas opções aqui, elas são exatamente a diferença, né, para o strike. Então, eu espero que se tivesse faltando um dia, né, e tivesse Petrobras a R$28, que essa daqui, a de 23 e 22, vale R$4,78 e a de 22,72 vale R$5,28, né? E a diferença entre elas, que é a minha trava, vale 50 centavos, que é o máximo que eu ganho, entendeu? Mas vamos voltar aqui pro dia de hoje. Hoje é dia 26 de abril, então 15 dias ainda, né? Como é que a gente faz o Vega? Isso aqui é uma outra coisa interessante, quando a gente tá com uma opção desacreditada aqui, ó, opções desacreditadas, né? Numa trava desacreditada. Essa trava está valendo 0. Quando a volatilidade está 75%, então ele entende que está valendo 0, né? Petrobras aqui tem que valorizar uns 50% para poder entrar no dinheiro, ou seja, passar desse 23 e 22 aqui, ó. Então, complicado, né? Faltando 15 dias, mas é um imponderável. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Estou aqui, sei lá, com um Vega de 0,07, mais ou menos. Aqui com ela R$16, por aí, R$16, tá vendo? 0,07 de Vega. Se eu dobrar essa volatilidade, botar para 150, né? O que eu espero que aconteça? Eu espero que aconteça o seguinte: se eu tenho um Vega de 0,07 e eu multiplicar por 75, que seria mais 75%, eu espero que essa opção dê um salto de 0 para R$5,25. Certo? Então vamos lá. Ela vale. Vamos ver aqui, ó. Ó, R$5,38. 5,25 com os 15 que já tinha aqui centavos, né? Tá, não sei o que. Ou seja, ela valia mais ou menos 0,015. Agora, centavos por opção, vezes 100 dava 15 centavos. Então agora 15 com 5,25, daquela conta que eu fiz ali, ó. 5,38 mais ou menos. Pô, 5,38 deu um salto. O salto daqui do 0 foi para 5,38. Agora repara nessa curva azul. A curva azul virou uma reta. Significa que o delta que está aqui, ele vai ficar se mantendo provavelmente por todo o andar. Vai aumentar de vez em quando para 3,
volta para 2, tá vendo? 2, 2, depois 3 de novo. O delta se mantém constante, praticamente. E o gama é zero, né? Você está com uma reta, então a aceleração praticamente próxima de zero, tá? Tudo isso eu tenho que falar aproximado, né? Porque o gama não está zero aqui, mas está bem próximo de zero, certo? Então o que acontece? A cada variação do preço aqui, cada R$1 que varia o preço da ação, cara, a opção aumenta junto, entendeu? Então a Petrobras sai depois de um aumento de volatilidade, né? Então o aumento de volatilidade é uma variável externa, ele entra aqui no modelo, isso aqui vira uma reta. Então o Petrobras vai de 17 para R$18, a opção, perdão, vamos começar de 16 aqui, né? De 5,25 vai para 6,25 e assim sucessivamente, ó. Perdão, porque era 2, né? Vai para 7,25, depois delta é 2, né? Aí depois para 9,30, depois para 11,57, depois para 13,57. Tá vendo? Ah, não, o delta de 2 ainda. Aqui, agora o delta vai para. Não, o delta vai continuar 2. Aí, 16. E assim vai embora, tá vendo? Sempre aumentando de 2, entendeu? E vai embora. Ou seja, você tá com um delta de 2 aí, colocando. Cada um é que ela varia. Aí você fala, pô, mas passar de 16 para 23. É porque, lógico, você tem um aumento de volatilidade de 150%. Se ela estava em 16, ela já é porque ela pulou de um dia para o outro de 16 para 19. Então você já sai daqui do R$11, ou seja, do 11 centavos. Aí, meu irmão, quando você tem um início bem grande, assim, uma porrada no preço da ação com aumento de volatilidade, a opção e a ação vão querer andar juntos, né? É aquele apetite por fazer a ação crescer, a ação subir. Lógico, pode acontecer que tenha aquele pico de volatilidade e cair, mas não é normal. Ele provavelmente vai se manter. Então é isso, galera. Deu um problema no vídeo aqui, eu vou parar. Deixa seu comentário aí. Espero ter ajudado no entendimento, usando o exemplo da trava. Um abraço.